Existe uma hora do dia em que o mundo ainda está em silêncio. Uma hora em que os carros ainda não tomaram as ruas, os celulares não tocaram e ninguém espera nada de você. Nessa brecha do tempo, não há distrações nem cobranças externas. Só você, seu pensamento e a escolha de quem deseja se tornar. É nessa hora esquecida pela maioria que os verdadeiros gigantes da história acendem a chama da transformação, não com gritos, não com holofotes, mas com disciplina matinal. Essa prática não é um simples costume, é um pacto silencioso com a grandeza. Aqueles que se levantam antes que o sol toque o horizonte não o fazem por acaso. Fazem porque entenderam que no silêncio da manhã reside a força que molda o destino. Enquanto a maioria ainda busca conforto sob os lençóis, os bem-sucedidos estão moldando o dia com intenção. Eles entenderam que o futuro pertence aos que se antecipam. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a acordar. Não falo dos olhos abertos, mas da consciência em alerta, do chamado interno que não quer mais repetir padrões, que não aceita mais acordar todos os dias para apagar incêndios alheios. Esse chamado é a sua natureza gritando por protagonismo, é a sua grandeza recusando-se a dormir mais um dia. E é por isso que, se essas palavras estão tocando em algo aí dentro, aproveite este momento. Não adie. Inscreva-se agora neste canal. Aqui é o espaço onde mentes comprometidas com disciplina, clareza e realização se encontram. E o que vem a seguir vai desafiar a sua forma de pensar, de agir e de viver. Capítulo 1. O segredo. Está na primeira hora. A maioria das pessoas acorda com a sensação de atraso. Levantam-se no susto, correm para o banho, tomam um café qualquer e saem porta fora para enfrentar um dia que já começou no vermelho. Vivem em modo reativo, sempre correndo atrás, sempre tentando compensar um tempo que não controlam mais. E o que elas não percebem é que, ao fazer isso todos os dias, estão entregando o próprio destino nas mãos do acaso. Mas existe um grupo silencioso, discreto, quase invisível, que age de maneira diferente. Essas pessoas não acordam para correr, elas acordam para construir, para nutrir a mente, alinhar os pensamentos, reforçar os compromissos consigo mesmas. Elas entenderam o poder da primeira hora do dia e não abrem mão disso por nada. Napoleon Hill, ao observar os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo, descobriu um padrão comum entre todas elas: uma rotina matinal deliberada. Uma sequência de ações simples, mas feitas com presença, que davam estrutura à mente antes que o mundo começasse a cobrar respostas. Ele afirmava que a mente, nos primeiros minutos do dia, está mais suscetível a comandos. Está aberta, maleável, limpa. E quem souber o que colocar ali, está plantando a própria colheita. Acordar cedo, portanto, é mais do que pontualidade, é identidade. É dizer ao mundo e a si mesmo que você está no comando, que não será mais empurrado pelo fluxo desorganizado da vida, que não será mais refém da agenda dos outros. É nesse primeiro gesto, aparentemente simples, que nasce o arquétipo do realizador. E não importa como tenha sido ontem, hoje é o dia de começar diferente. Hoje é o dia de se levantar com decisão. Não com pressa, mas com propósito. De olhar para o relógio e saber que cada minuto ali é uma ferramenta de construção. Você não acorda cedo para provar algo aos outros. Acorda para se lembrar diariamente de quem você está se tornando. Benjamin Franklin, por exemplo, começava suas manhãs com uma pergunta poderosa: que bem farei hoje? Essa simples reflexão moldava sua conduta ao longo do dia. Ele não acordava no piloto automático, acordava com intenção. E essa intenção era a força invisível por trás de suas realizações. Cada manhã era uma chance de começar melhor, de alinhar pensamento, emoção e ação em direção ao que realmente importava.
Amanhã não é o palco das urgências, é o laboratório das decisões. É onde você define o ritmo que seu dia vai seguir. E mais do que isso, é onde você define quem estará no controle, você ou o caos externo. Por isso, desperdiçar esse momento é como abandonar a espada antes de entrar em batalha. Não importa se você é um estudante, um empreendedor, um líder ou alguém tentando mudar de vida. Sua vantagem não está no talento, nos contatos ou nos recursos. Sua vantagem está na forma como você começa o dia. E se você começa vencendo a si mesmo, tudo o mais se torna mais simples. Veja, você não precisa de 2 horas de meditação ou de uma agenda cheia de tarefas. Precisa de constância, de um pequeno ritual que reforce sua identidade. Algo que, feito todos os dias, alimente sua visão e discipline sua vontade. Pode ser escrever seus objetivos, ler algo transformador, respirar profundamente por 5 minutos, ou simplesmente levantar-se no horário marcado, sem negociação. O que importa não é o método, é o compromisso. E esse compromisso, quando respeitado, muda a forma como você se enxerga. Você começa a se ver como alguém confiável, como alguém que cumpre o que promete. E essa visão de si mesmo se torna a raiz de toda a autoconfiança. Portanto, comece pequeno, mas comece. Programe o despertador. Coloque o celular longe da cama. Levante-se assim que tocar. Sente-se na beira da cama e respire fundo. Lembre-se do que está construindo. Lembre-se de que cada manhã vencida é um voto de confiança em direção ao seu futuro. E quando a preguiça vier, e ela virá, lembre-se do que Napoleon Hill ensinava. Você pode ser o mestre do seu destino ou o escravo das circunstâncias. E essa escolha começa na hora em que você decide levantar ou continuar dormindo. Você pode não controlar o que o mundo trará hoje, mas pode controlar como irá começar. E esse começo silencioso, disciplinado e focado pode mudar tudo, um dia por vez, uma manhã por vez, um hábito por vez. Capítulo 2. O ritual que ricos e bem-sucedidos não deixam de cumprir. Disciplina não é apenas sobre acordar cedo. É sobre o que você faz com esse tempo conquistado. Não basta abrir os olhos. É preciso abrir a consciência. A maioria se levanta como um corpo vazio, já capturado pelas obrigações, pelas mensagens não lidas, pelo barulho do mundo. E é por isso que mesmo os que acordam cedo ainda se sentem perdidos. Mas os bem-sucedidos sabem, a primeira hora do dia é sagrada. Eles a tratam como ouro líquido. Não começam com notícias, não começam com redes sociais. Eles começam com eles mesmos. E essa é a prática que os torna tão diferentes. É uma hora em que o mundo ainda não invadiu, onde podem moldar a mente como um escultor molda o mármore. Cada gesto é intencional, cada hábito é um bloco de construção. Você quer saber o que os ricos e verdadeiramente bem-sucedidos fazem assim que acordam? Eles cultivam uma sequência simples, mas inegociável. Um ritual que estrutura o corpo, a mente e o espírito, todos os dias, sem exceção. 1. Eles movem o corpo. Movimento é sinal de vida. Quando você desperta o corpo, também desperta a mente. Não precisa ser uma corrida longa ou uma sessão de academia. Pode ser alongamento, respiração profunda, caminhada curta, mas o importante é tirar o corpo da inércia, porque a inércia física contamina a mente. Um corpo imóvel alimenta pensamentos lentos, fracos, desanimados. Napoleon Hill observava isso nos grandes líderes. A vitalidade era parte da rotina. A energia deles não era uma herança genética, era cultivada. Acordavam e moviam-se. Respiravam ar fresco. O sangue circulava, o cérebro oxigenava. Eles sabiam que quem deseja comandar um império não pode começar o dia como um espectador. Precisa agir como protagonista desde os primeiros minutos. O exercício matinal é uma afirmação silenciosa. Eu estou no controle.
E mais que isso, é uma ativação da força de vontade. Porque se você vence a preguiça às 6 da manhã, terá mais força para vencer a procrastinação ao meio-dia. O músculo da disciplina se fortalece com cada pequena vitória. 2. Eles alimentam a mente com intenção. Depois de mover o corpo, a mente precisa ser abastecida. E não com ruído, não com preocupações, mas com direção. Os ricos e os sábios não começam o dia assistindo ao mundo. Eles o criam. Alimentam-se de ideias que expandem a visão, de conteúdos que reforçam o foco, de reflexões que ancoram os valores. Um trecho de livro, um parágrafo de um mentor, uma frase escrita em um caderno de propósito. Essa é a nutrição matinal que os bem-sucedidos praticam. Eles sabem que a mente, nos primeiros momentos do dia, está aberta como um campo fértil. E tudo que você plantar ali germinará ao longo do dia. Você já percebeu como uma ideia certa, lida no momento certo, pode mudar a forma como você enxerga o dia inteiro? Pode realinhar suas escolhas, relembrar quem você é, fortalecer sua paciência? É por isso que essa prática não pode ser deixada ao acaso. Alimente sua mente com a mesma urgência com que alimenta seu corpo. E alimente-a com o melhor. 3. Eles escrevem seus objetivos. Escrever é um ato de materializar. Ao colocar no papel aquilo que você busca, está dizendo ao seu subconsciente: isso é real. Os bem-sucedidos não mantêm suas metas soltas na mente. Eles as escrevem, repetem, visualizam. E fazem isso diariamente, não para impressionar ninguém, mas para lembrar a si mesmos do que é inegociável. Escrever seus objetivos pela manhã não é sobre esperar mágica, é sobre assumir responsabilidade, é sobre reafirmar: este é o caminho. Essa repetição diária molda sua identidade. Com o tempo, aquilo que parecia distante se torna familiar. E tudo o que é familiar para a mente, ela passa a aceitar como possível. Napoleon Hill enfatizava o poder da repetição consciente. Ele dizia que a autossugestão é a ferramenta mais subestimada na transformação de uma pessoa comum em alguém extraordinário. Porque ao repetir uma ideia com emoção e consistência, ela se torna parte da sua programação interna. E isso começa com algo tão simples quanto escrever seus objetivos ao acordar. 4. Eles cultivam o silêncio. Em um mundo obcecado por estímulos, o silêncio se tornou um luxo. Mas os bem-sucedidos sabem: no silêncio habita a clareza. Não é à toa que tantos grandes líderes, empreendedores e criadores reservam alguns minutos pela manhã para estar em completo silêncio. Alguns meditam, outros apenas respiram, alguns rezam. O formato varia. O princípio é o mesmo: aquietar o ruído interno antes que o externo comece. Esse espaço de silêncio não é um tempo perdido. É o intervalo onde você alinha seus pensamentos, ouve sua intuição, reconhece seus conflitos e se prepara emocionalmente para o que está por vir. 5 minutos de silêncio profundo valem mais do que 50 mensagens respondidas sem presença. A mente disciplinada não é a que nunca se agita, é a que aprende a retornar ao centro. E essa capacidade se constrói no silêncio. Treinar o silêncio é treinar a si mesmo. É a arte de ouvir o que realmente importa. Essas práticas, executadas de forma simples mas constante, são a fundação da disciplina matinal. Não são fórmulas mágicas. São âncoras, são declarações silenciosas de identidade. E feitas todos os dias, tornam-se parte de quem você é. Porque no final, o que você repete é o que você se torna. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar com intenção. Escolha uma dessas práticas, torne-a sua, faça dela um ritual sagrado e repita, até que o mundo não tenha escolha a não ser responder à sua disciplina. Capítulo 3. Identidade silenciosa.
A disciplina, que ninguém vê. Disciplina não é aquilo que você exibe. É aquilo que você vive mesmo quando ninguém está assistindo. A verdadeira disciplina é invisível. Ela não se mostra em vídeos motivacionais, nem em frases prontas nas redes sociais. Ela está nos detalhes que ninguém nota, no alarme que você não ignora, no livro que você lê enquanto o mundo está dormindo, no compromisso que você cumpre sem plateia. Existe uma força que só nasce na solidão dos hábitos ocultos. É quando você faz o certo, mesmo sem testemunhas. É quando você honra a sua palavra, mesmo que ninguém esteja lá para cobrar. Essa é a disciplina que molda os invisíveis, os que não precisam de aplauso para agir, os que não esperam reconhecimento para construir. São esses que, aos poucos, com passos silenciosos, ultrapassam todos os outros. Porque enquanto muitos estão ocupados tentando parecer, eles estão ocupados se tornando. Napoleon Hill falava sobre a importância de cultivar uma mente blindada. Uma mentalidade tão firme que não se curva às circunstâncias. Mas essa blindagem não é natural. Ela é construída, e o que a constrói são os pequenos rituais matinais repetidos com fé e decisão. Não importa se ontem foi difícil. Se hoje você faz novamente, você já está vencendo. É no silêncio da repetição que a nova identidade se forma. Um hábito diário reforça a ideia. Eu sou essa pessoa agora. E com o tempo, isso se infiltra em todas as áreas. O modo como você fala muda. A forma como você toma decisões muda. O padrão de pensamentos se eleva. Porque você não está apenas agindo diferente. Você está pensando como alguém que já venceu. Mas atenção, o mundo vai resistir. Vai tentar puxar você de volta para o velho eu. Os compromissos, as pressões, a rotina caótica vão te dizer que não dá tempo, que hoje não precisa. Mas é aí que se testa quem você realmente é. Porque disciplina não é o que você faz quando tudo está calmo, é o que você faz quando tudo ao seu redor pede desistência. Aqueles que constroem impérios, sejam eles financeiros, espirituais, criativos ou familiares, são os que aprenderam a respeitar a disciplina acima da emoção do momento. Eles não acordam esperando motivação. Eles acordam com propósito. E o propósito é mais forte que qualquer preguiça. Pense em quantas vezes você já começou algo e parou no meio. Quantas metas foram definidas no calor da emoção, mas esquecidas na manhã seguinte. Isso acontece quando a identidade antiga ainda governa. Quando você ainda se enxerga como alguém que tenta, não como alguém que é. E a virada acontece no momento em que você diz, mesmo sem resultados visíveis, eu sou essa nova versão e ajo de acordo com ela. É aí que a magia acontece. Não porque o universo conspira, mas porque você começou a conspirar com a sua verdade. A sua frequência muda, a sua postura muda e o mundo responde. Mas antes que ele responda, você precisa sustentar. Sustentar mesmo sem elogios, mesmo sem retorno imediato, porque é no atraso da colheita que o caráter é forjado. Lembre-se, a disciplina é uma semente que germina no escuro, e o escuro não é sinal de fracasso, é sinal de preparação. É o tempo em que as raízes crescem antes que as flores apareçam. A maioria não entende isso e desiste cedo demais. Mas você não é a maioria. Você entende que o invisível constrói o visível, que o hábito oculto sustenta o sucesso público. Por isso, toda vez que acordar cedo e fizer sua rotina em silêncio, sinta orgulho. Porque naquele instante você está moldando uma fundação que ninguém poderá tirar de você. Você está construindo uma reputação consigo mesmo. Está provando que pode confiar em si. E essa é a base de toda autoconfiança verdadeira. Não subestime os pequenos gestos. O copo de água com atenção. A leitura de 5 minutos com presença. A respiração consciente. A escrita silenciosa das metas. Tudo isso parece pequeno,
mas são pedras invisíveis que juntas constroem o castelo da sua identidade. E quando vier o pensamento sabotador, aquele que diz que não está funcionando, que não vale o esforço, que ninguém está vendo mesmo, apenas sorria. Porque nesse momento você já sabe o que a maioria ainda ignora. Os maiores construtores da história começaram suas obras nas sombras e continuaram nelas até o mundo ser obrigado a enxergar. Capítulo 4. O primeiro passo garante os próximos. Você já notou como os primeiros minutos da manhã têm o poder de definir todo o restante do dia? Uma manhã bem conduzida, mesmo que simples, muda sua postura diante dos desafios. Ela não apenas prepara você, ela te posiciona. Ela diz, sem palavras, que você está no controle. E esse posicionamento reverbera em cada pequena escolha que vem depois. A disciplina matinal não é apenas uma prática isolada. É o primeiro dominó, o que, ao cair, empurra todos os outros na sequência certa. Quando você acorda e executa seu ritual, está, na verdade, dizendo à sua mente, hoje nós seguimos o plano. E a partir desse comando, sua mente passa a agir de acordo com esse alinhamento. A maioria das pessoas começa o dia em desordem. E o que acontece? O restante do dia segue desordenado. Já começam cedendo à cama, depois cedem ao celular, depois ao atraso, depois à pressa, depois ao desânimo. É uma reação em cadeia, uma cadeia que aprisiona. Mas a boa notícia é que essa corrente também pode ser invertida. Quando você começa o dia com decisão, com foco, com clareza, você estabelece um novo padrão. Você coloca a ordem antes do caos. Você planta firmeza onde antes havia hesitação. E nesse estado, sua mente se organiza, seu corpo obedece e suas emoções se equilibram. A partir dali, você não apenas executa tarefas, você executa com presença. Napoleon Hill sempre dizia que um homem que começa o dia com propósito carrega dentro de si uma força capaz de dobrar o tempo. E de fato, é isso que acontece. Você se torna mais produtivo, não porque faz mais, mas porque faz melhor. Porque age com intenção, não por impulso, porque sabe o que quer construir e não se distrai com o que não contribui. E aqui está um dos segredos mais ignorados pelos que vivem em modo reativo. O dia não precisa ser controlado de fora para dentro. Ele pode ser conduzido de dentro para fora. E tudo isso começa com os primeiros minutos da manhã. Você determina o ritmo, você determina a vibração, você determina a ordem. Essa disciplina não nasce do perfeccionismo, ela nasce do compromisso. Não se trata de ter um ritual de 2 horas impecável. Trata-se de não falhar consigo mesmo logo no primeiro passo, porque esse primeiro passo, quando dado com firmeza, cria uma estrutura interna que protege você do caos externo. Imagine um guerreiro. Ele não espera o campo de batalha para afiar sua espada. Ele começa antes, na solidão, no frio, no desconforto, e é ali que ele garante sua vitória. Não na guerra, mas na preparação. Sua manhã é o seu treinamento. É onde você se torna mais forte que a ansiedade, mais rápido que a procrastinação, mais sábio que o impulso. Você já percebeu como, em dias em que começa bem, até mesmo as situações difíceis parecem mais fáceis de lidar? Como as emoções negativas não te controlam com tanta facilidade? Isso acontece porque você se posicionou primeiro. Você tomou posse de si mesmo antes que o mundo tomasse. E essa postura gera um efeito silencioso. Você começa a tomar decisões melhores ao longo do dia. Começa a dizer não com mais firmeza. Começa a proteger o seu tempo com mais consciência. Começa a escolher melhor suas palavras, seus alimentos, seus pensamentos. E tudo isso começou com um gesto: levantar no horário e seguir o ritual. A disciplina matinal é o ponto de partida para a autoliderança.
E a autoliderança é o primeiro passo para todo tipo de sucesso verdadeiro. Quem não comanda a si mesmo será comandado pelas circunstâncias, e as circunstâncias não costumam ter compaixão. Lembre-se, o dia não te pertence por inteiro, mas a primeira hora, sim. E se você dominar essa hora, já venceu, já se posicionou, já se lembrou de quem é e do que veio fazer. Essa lembrança diária, reforçada em silêncio, cria raízes. E essas raízes sustentam sua firmeza quando os ventos da dúvida tentarem te derrubar. Por isso, comece todos os dias com esse pacto. Um pacto silencioso com sua visão. Um compromisso inegociável com a sua própria grandeza. E nunca se esqueça, enquanto o mundo dorme, os fortes acordam. E enquanto o mundo corre, os sábios já estão prontos, porque começaram antes. Capítulo 5. Quando a disciplina se torna natural. Você pode forçar um hábito por alguns dias, pode sustentar uma motivação por algumas semanas. Mas só quando a disciplina se transforma em parte de quem você é, o esforço se torna leve. Quando a prática matinal deixa de ser uma tarefa e passa a ser identidade, tudo muda. Acordar cedo, organizar o pensamento, alimentar a mente e mover o corpo já não exigem tanto convencimento. Já não precisam de tanta luta interna. Porque agora você entende que essa disciplina não está apenas te ajudando a construir algo. Ela está moldando o próprio construtor. A maioria espera a vontade chegar para então agir. Mas os que evoluem de verdade fazem o caminho inverso. Agem até que a vontade se instale. Eles sustentam o comportamento até que ele deixe de ser esforço e passe a ser hábito. Até que acordar cedo não seja mais uma meta, mas um reflexo. Até que escolher o certo não seja mais uma luta, mas uma preferência. Essa transição não acontece de uma vez. Ela acontece por repetição. Ela acontece quando você para de negociar com o antigo eu. Quando você decide com firmeza que não importa o humor do dia, a disciplina vem primeiro. E é nessa repetição que você se torna inabalável. Pense em quantos dias você já quis desistir. Quantos dias a cama te convidou para ficar. Quantas vezes a sua mente tentou justificar a quebra do ritual. E ainda assim, você se levantou. Fez o que precisava ser feito, talvez sem vontade, mas com decisão. E esse tipo de decisão constrói algo muito mais profundo do que apenas produtividade. Constrói respeito próprio. Você passa a se enxergar de outro modo, começa a confiar mais em si. E isso afeta todas as áreas. Você se torna mais firme nas relações, mais assertivo no trabalho, mais coerente com seus valores. Porque em silêncio está cultivando uma autoestima real, aquela que nasce da congruência entre o que você diz e o que você faz. Napoleon Hill dizia que o maior tipo de sucesso é aquele que começa com a vitória sobre si mesmo. E essa vitória acontece, principalmente nas primeiras horas do dia, quando o mundo ainda está calado, quando a escolha é sua. Quando ninguém vai saber se você levantou ou não. É ali que você vence. E cada vitória invisível, repetida dia após dia, constrói o que ninguém pode tirar de você. Caráter. Não se trata de ostentar resultados. Trata-se de sustentar rituais. Porque os resultados virão, mas virão como consequência, não como objetivo. Eles virão como reflexo da identidade que você forjou. E essa identidade será sólida, porque foi construída no silêncio da disciplina. E quando esse novo modo de viver se instala, algo interessante acontece. Você começa a perceber que não precisa de tanto para viver com excelência. Você se torna seletivo, protege seu tempo, escolhe melhor suas palavras, valoriza mais o seu espaço mental e, principalmente, passa a carregar uma serenidade rara. Aquela que só tem quem sabe que está cumprindo sua missão. Você passa a confiar mais no processo, a ter menos pressa, mas mais intenção, a se comparar menos, mas a se dedicar mais.
Porque agora você está ancorado em algo que não depende das circunstâncias, sua própria consistência, sua própria disciplina, sua própria luz. Esse é o ponto de virada. Quando o esforço se transforma em prazer, quando o hábito se transforma em ritmo, quando a repetição se transforma em arte e quando a disciplina se transforma em liberdade, porque agora você não vive mais em reação, você vive em criação. Acordar cedo, se posicionar, respirar fundo, alinhar pensamento e ação, tudo isso já não é um desafio, é um modo de ser, é o seu modo. E quando o mundo finalmente perceber isso, você já estará tão adiantado em sua caminhada que não será mais possível ignorar sua presença. Por isso, siga, continue. Não negocie com o conforto. Não justifique a preguiça. E, acima de tudo, não subestime a força de um só dia bem começado. Porque ele é a semente de um futuro inteiro construído com intenção. E se você chegou até aqui, saiba, não está sozinho. Há uma legião de mentes despertas, discretas, comprometidas, que também estão escolhendo vencer no silêncio, escolhendo crescer longe do barulho, escolhendo viver com propósito, enquanto o mundo ainda dorme. Junte-se a elas, fortaleça esse compromisso, inscreva-se neste canal e continue cercando sua mente de palavras, ideias e práticas que sustentem sua evolução. O que vem a seguir pode reforçar ainda mais a sua disciplina, aprofundar sua clareza e acelerar sua jornada. Lembre-se, a sua manhã não começa no relógio, ela começa na decisão. A decisão de ser fiel a quem você está se tornando. E essa escolha, feita todos os dias, transforma o invisível em realidade.